Alô, amigos, alô, amigas, este é o nosso Entrevistas número 1 e hoje em nossa estreia temos a satisfação de receber o consultor técnico em tecnologia da informação, professor Silvio Montenegro, que vai nos falar a respeito de sua vasta experiência ao longo de 30 anos de estrada tecnológica. E ele vai ter muita informação e vai ter muita história para nos contar nesse nosso Entrevistas número 1. Professor, sinta-se à vontade aqui no TVTube, canal 33, e desde já receba as boas-vindas da equipe do Entrevistas. Carlos Salles, é um prazer estar aqui no TVTube, canal 33, e me colocar à disposição de toda a equipe, à sua disposição, para responder a todas as perguntas que nos forem formuladas. Quero parabenizar desde já a equipe do Entrevistas pela bela iniciativa de aliar a internet e o YouTube para levar conteúdo realmente de qualidade aos internautas de todo o mundo. Professor, quando começou essa paixão pela tecnologia? Mais especificamente no seu caso, os computadores. Quando foi que começou essa história? Faz um tempo, né? Afinal de contas são 30 anos. Mas eu comecei realmente no finalzinho de 78, começo de 79, quando os computadores começaram a deixar, né, as primeiras indústrias, depois as empresas, e foram desembarcar nos lares, tornando a informática ao alcance de todos. E foi realmente uma explosão, o começo, né, de toda essa revolução que nós temos visto atualmente, onde o computador está presente em todos os setores da atividade humana. Nunca esteve tão presente, e eu acho que vai se tornar cada vez mais presente e cada vez mais compacto. E comecei realmente nessa época por aí. Comecei lecionando, gostei muito sempre, não só da informática e computadores em geral, mas sempre fui ligado a tudo que se relaciona à tecnologia. Comecei muito cedo mesmo e gosto do que faço. Esse é o principal fator que todos deveriam colocar em mente. Às vezes a pessoa faz uma faculdade de Direito, por exemplo, e adora arquitetura, né? E vai fazer uma coisa que realmente não vai desenvolver, ter aquela desenvoltura como se fosse um arquiteto. E é por aí. É muito bom fazer o que se gosta. Isso quer dizer então que dos mainframes até os netbooks de hoje em dia, o senhor viu de tudo nessa área. Realmente eu acompanhei muita coisa mesmo, desde, como você colocou bem aí, desde os mainframes até os netbooks, eu acompanhei muita coisa mesmo. E me lembro aqui dos Dismac que nós usávamos nos laboratórios lá em São Paulo, que a gente gravava os programas todos em fita cassete mesmo, era aqueles gravadorzinhos de fita cassete. Quando o programa não carregava todo, tinha que rebobinar a fita, voltar tudo novamente até o programa carregar. A gente começou no nosso curso lá desenvolvendo controle de estoque, que era coisa a gente achava complexo na época, a coisa mais boba do mundo de fazer, né? Então a gente desenvolvia controle de estoque, conseguindo folha de pagamento, e nós fazíamos já bastante coisa com aqueles computadores de Dismac. Mas hoje em dia, a gente fazendo a comparação, é realmente uma relíquia mesmo. Mas o grande acontecimento nessa época, que eu lecionava na escola lá em São Paulo, e nós recebemos o primeiro computador de mesa mesmo, computador de porte. Era um Prologica, computador Prologica CP500M80. Era cinza, um gabinete só, compacto. E esse computador vinha com 2 unidades de disco flexível de 5 1/4. 5 1/4, quando eu vi, eu fiquei admirado, porque eu cheguei a trabalhar com computadores Cisco com discões flexíveis de 8 polegadas, né? Então de 5 1/4 já era uma evolução enorme. E
nós apelidamos esse computador de Deus Negro. Deus porque era difícil, ninguém podia chegar perto dele porque a escola tratou de trancá-lo a 7 chaves e poucos tinham acesso ao Deus Negro. Mas graças a Deus nós fomos um daqueles felizados que tivemos a oportunidade de chegar e pegar, né, digitar no Deus Negro. E ele tinha 128K de memória RAM, uma memória absurda para a época. Mas nós fizemos bastante coisa, ministramos cursos com ele para as equipes da Ford, que estavam se instalando nessa época lá no interior de São Paulo. E nós fizemos bastante coisa, o sistema operacional de disco, né, o DOS, Disk Operation System, e foi muito legal, foi bastante, retratou bem essa época de evolução. E um dos primeiros computadores que eu tive também, que isso me recorda bastante, foi um também Prologica, era o CP400 Color. CP, como o próprio nome diz, colorido, apesar da baixa resolução, mas nós fazíamos bastante coisa. Ele vinha com um monte de cartucho, de aplicativos e de jogos principalmente, e era uma diversão para a garotada daquela época. Mas a gente chegou a fazer planos de aula com ele e desenvolver, editar textos e tudo, e foi um computador também que marcou época, né? Hoje em dia é peça de museu, mas naquela época era o que tinha de mais moderno. Inclusive a Prologica marcou época por ela ter pego a linha TRS-80, né, dos Estados Unidos, uma linha que fazia muito sucesso lá, e trouxe para cá. E a Prologica teve o seu tempo áureo também aqui no Brasil. Aí depois vieram outras coisas, né? Veio a briga da Apple com a IBM e assim, muita coisa que daria aqui um livro inteiro. E nós teremos outras oportunidades para falar sobre outros assuntos, no caso a continuação dessa história que realmente é fascinante.